campeonato. O Grêmio já está classificado para a Libertadores e classificado na matemática para a fase de grupos. Exatamente. Então o Grêmio não tem mais nada a ver com o campeonato, só que ele falou, o Renato falou, que em respeito ao campeonato, nesse jogo contra o Cruzeiro, até para não dizer que ele está favorecendo o Ceará ou está favorecendo o Cruzeiro, ele vai botar o time principal. E aí a situação fica ainda mais difícil. E o time principal jogando muito bem, né? O time do Grêmio voltou a jogar bem de novo. Né? Eu trabalhei no jogo contra o São Paulo. O segundo tempo do Grêmio foi perfeito, né? Matou o São Paulo com 10, 12 minutos de jogo. Time muito rápido, com variações de jogo, com um time que tem na posse de bola, né? Principalmente na função do Maicon, jogando muito. Então, assim, o problema do Cruzeiro, Cereto, não é nem o que o Grêmio está jogando muito bem. O problema do Cruzeiro é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro, que não consegue render, não consegue ter uma variação tática. No jogo com o Vasco, no segundo tempo, o que foi lançado de bola dentro da área. E assim, na minha opinião, se eu fosse o Adilson, eu começaria com o Fred. É um jogador que mesmo no momento ruim, é um jogador que pode decidir, é um jogador que tem experiência, que sabe, já lidou com isso no Fluminense, né? Já passou por essa situação. É um jogador que tem um poder no grupo muito grande. Eu acho que nessa hora você tem que botar esses caras. Pois é, o Fred estava no time de guerreiros, né, do Fluminense. Ele é um dos principais jogadores que ajudaram o Fluminense a sair daquela situação. Chances do Cruzeiro de escapar do rebaixamento. Nunca vi o Cruzeiro nessa situação. 86% de chances de rebaixamento. Todo mundo corre, o time do Cruzeiro é uma vergonha, não faz gol em ninguém. Se a situação do Cruzeiro era ruim, piorou depois da derrota para o Vasco. Infelizmente a bola não tá entrando. 2 jogos, buscar 2 vitórias e torcer. O time mineiro pode ser rebaixado na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados. O Cruzeiro vai cair se não continuar desse jeito. Com Botafogo e Fluminense livres, a disputa agora é direta contra o Ceará. Faltando 2 rodadas para o fim do Brasileiro, a Raposa tem duelos contra Grêmio e Palmeiras. E as vitórias não bastam. Para escapar, precisa de pelo menos um tropeço do Alvinegro, que está 2 pontos na frente. Mas nada de pessimismo. A tabela do Ceará também não é nada fácil, com o Corinthians e Botafogo como adversários. Os dois ainda brigam, respectivamente, por vagas na Libertadores e na Sul-Americana. Então, cruzeirenses, disputa em aberto. Ainda dá para reverter o quadro. Vambora, até o fim aí com a fé aí pra gente poder permanecer. A gente vai lutar até o final. A gente vai lutar até o final. Muito bem lembrado pela Lara Group e pelo Regis Rezin, porque os adversários do Ceará no campeonato, o Corinthians briga pela Libertadores. Essa Libertadores ainda não chegou pro Corinthians, né, a classificação, e o Botafogo tá livre do rebaixamento, mas na última rodada ainda briga pela Sul-Americana, nessas 2 últimas rodadas. A chance do Ceará de permanecer na primeira divisão. As chances de queda para a segunda divisão seguem fortes matematicamente. Mas o cenário do Ceará no Brasileirão ainda é de esperança. Faltando 2 rodadas, o Vozão está fora da zona de rebaixamento. E para não depender dos resultados do Cruzeiro, precisa fazer pelo menos 4 pontinhos. Mas na próxima rodada tem uma série de combinações que podem livrar o Ceará. A permanência pode até vir já na próxima rodada, com um empate com o Corinthians, caso o Cruzeiro perca para o Grêmio. Outra combinação possível seria a vitória do Ceará e o empate do Cruzeiro. A equipe cearense chegaria aos 41 pontos e o Cruzeiro ficaria com 37 e apenas um joguinho para cumprir. Mas tudo ainda pode se resolver na última rodada, quando o Ceará enfrenta o Botafogo no Rio e o Cruzeiro pega o Palmeiras em Minas. Aí o suspense vai até o fim de semana. O fato é que o Ceará está respirando um pouco melhor que o Cruzeiro.
O texto da Larissa Ramos, e é verdade, as possibilidades do Ceará parecem possibilidades mais concretas de permanência na primeira divisão, porque você vê, Ceará empatar com o Corinthians e o Cruzeiro perder para o Grêmio, o Ceará escapa já na próxima rodada. Se o Ceará vencer, olha só, 94%. Se o Ceará vencer o Corinthians e o Cruzeiro empatar com o Grêmio, o Ceará também escapa na próxima rodada. Teoricamente, né, até os jogos são mais fáceis para o Ceará. Em tese, sim. Em tese, mesmo o Corinthians buscando... O Corinthians vem de atuações ruins no campeonato, né? Não consegue ganhar fora de casa. Exatamente. O Botafogo também é a mesma situação. Então, assim, o Botafogo já não tem o perigo do rebaixamento. O Corinthians, pelo visto também, mesmo não ganhando, as outras equipes não conseguem chegar nele. Então, vai para a Libertadores também. Então, eu acho, nesse momento, para o Ceará, mesmo os jogos, você pegar um Cruzeiro que vai enfrentar um Grêmio na arena e depois o Palmeiras precisando vencer, eu acho muito mais difícil para o Cruzeiro, seria. O Thiago Neves postou na internet o seguinte: o Thiago Neves foi afastado pelo Cruzeiro. A gente vai falar sobre isso, mas essa foi a postagem dele. Eu, Thiago, estou sendo constantemente exposto pela diretoria do Cruzeiro, clube que defendi com afinco e tanto contribuí nesses últimos anos, em especial nas últimas conquistas. Campeonato Mineiro, papapá, etc e tal. Bom, enfim, ele está se sentindo exposto pela direção do Cruzeiro, que falou, outros jogadores falaram, Adilson Batista também falou sobre o Thiago Neves. Não existe lado, existe Cruzeiro. Primeiro nós temos que respeitar Cruzeiro, nunca o jogador é maior que instituição. Então nós temos que respeitar isso. E o que ele faz, eu deixo de fazer, isso é a individualidade dele, é assunto que a diretoria vai tomar, vai se posicionar, como já se posicionou. Nós estamos pensando em tirar o Cruzeiro dessa situação. Estou pedindo todo mundo aí para se blindar de filtrar, né? Todas essas coisas que expõem a gente, expõem a nossa família, nós jogadores. Né? É ruim para todo mundo, mas a gente, falei, aqui dentro do vestiário a gente está fechado, vamos continuar dando a vida. E esse é o pensamento para a gente tentar sair dessa. O Thiago Neves, durante o jogo, ele não estava assistindo o jogo, ele acabou respondendo, dizendo que a diretoria estava expondo demais o jogador. O que você acha sobre isso? Expondo de que maneira? Ele é que está expondo o clube, indo em festa, participando de festa da situação toda que nós estamos. Tem jogador aqui que proibiu os filhos de ir na escola, para os meninos não sofrerem nenhum tipo de hostilização. O cara vai para o Mineirão, fosse Mineirão para jogar futebol, né? Vai para festa, cara. Ele tá expondo o clube e expondo a carreira dele. O grupo tá todo fechado e tá todo mundo chateado com ele. Gostam dele, mas sabem a merda que ele fez. Thiago Neves, vou dizer uma coisa para você. Thiago Neves foi para uma festa no Mineirão e ele tava oficialmente machucado, por isso não jogaria ontem. E aí foi para um nada contra, mas não é o momento, né? Não é o momento. Mas mesmo se não tivesse machucado, seria... Não é o momento. Aí o atleta tem que se blindar. Pô, às vezes quando a gente tá perdendo, a gente não consegue nem descer no próprio prédio. Porque os porteiros ficam pegando no teu pé, às vezes a gente sai até escondido. Pô, aí o cara vai pro Mineirão, pra uma festa, 2 dias depois de ter perdido um pênalti importantíssimo. Aí ou ele tá buscando isso, ou é muita falta de não tem noção. Não tem noção. Vamos para o intervalo.